Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos que nos acompanham pela transmissão da Rádio Luz e Alegria, que segue esta celebração, e aqueles que nos acompanham também pela FWTV. Nós estamos vivendo este tempo que a igreja chama como tempo comum. É o tempo no qual não há assim uma grande festa, nenhuma grande celebração, e muitas vezes se considera tempos bons, aqueles tempos que são cheios de celebrações, como é a Quaresma, o Advento, né, por causa da Páscoa, por causa do Natal. E o tempo comum parece que é um tempo um pouco desprezado, mas na verdade este tempo, este período é para que nós possamos conhecer melhor a Jesus, para que nós possamos refletir, meditar sobre o mistério de Cristo, que está sempre conosco, que nos acompanha na nossa vida, e o tempo no qual nós nos colocamos humildemente diante do Senhor para aprender dele o que significa viver a vida cristã a cada instante, a cada momento da nossa existência. A nossa vida não é feita só de festas, de celebrações. Tudo isso é muito bom, e é bom quando a gente comemora estas festas. Mas a nossa vida é o dia a dia, o desenrolar-se da normalidade de cada dia. E aí somos chamados, portanto, a aprofundar, a meditar nesse mistério da vida de Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta a Jesus como pão da vida, como alimento da nossa existência, como aquele que nos sustenta. O alimento verdadeiro, o alimento autêntico, não é o alimento que tem aparência bonita, mas é o alimento que de fato sustenta. Quando a gente é criança, às vezes até um pouquinho mais crescido, né? Tem essas coisas que a gente não gosta, né? A criança é atraída pela cor, né? E aqueles doces, aquelas coisas cheias de colorido, que muitas vezes só tem mesmo aparência, mas não alimentam, né? Ou até às vezes podem prejudicar a saúde pelo excesso de elementos químicos, essas coisas. Então é um alimento que não serve, não é bom, ainda que seja atraente. O alimento que é Jesus, além de ser um alimento atraente, que nos chama, é um alimento que nos fortalece, que alimenta a nossa vida. Nós ouvimos na primeira leitura, do segundo livro dos Reis, a promessa de Deus para o seu povo, e para o povo de Israel e para o povo de Deus, novo povo de Deus, que é a igreja, que somos nós. Comerão e ainda sobrará. Ou seja, essa ideia da abundância. Deus nunca dá somente o suficiente, somente o necessário. Deus sempre extrapola, digamos assim, na generosidade, na bondade, no amor. O alimento que Deus dá não é simplesmente para tirar a fome momentânea, para, de certa forma, como a gente diz, enganar. Não é? Quando a gente chega em casa com fome, a esposa ou a mãe ou qualquer pessoa está fazendo ali a comida, então se come alguma coisinha, como a gente diz, para enganar a fome, não é? Para esperar até o momento que será o momento do almoço, não é? E esse alimento é um alimento provisório, é um alimento que simplesmente isso, engana, não é? Há uma certa sensação de plenitude, mas daí 5 minutos novamente a fome vai aflorar, porque o corpo precisa de mais. E é assim com o nosso Senhor. Não, Ele não tem aperitivo, Jesus não tem porções pequenas, mas Deus, quando através de Jesus nos alimenta, nos dá o suficiente para nós nos mantermos por toda a vida. E este alimento que é Jesus, depois nós vamos então escutar, vamos recordar o evangelho que o diácono proclamou. Este alimento
é um alimento, primeiro, para muita gente. Os números são significativos. 5.000 pessoas, somente homens. Ou seja, o evangelista São João não fala das mulheres e das crianças que estavam ali. Estes 5.000 não é um número simbólico, mas é simplesmente a ideia de que havia muita gente ali. 5.000 pessoas é o suficiente para escutar alguém falar, se a pessoa tem a voz forte, não é? E é o suficiente para que esta pessoa consiga transmitir a sua mensagem. Depois o alimento que é dado é recolhido, o que sobra. O que sobra são 12 cestos. As colunas das igrejas, quando eram construídas antigamente, são 12 colunas. As tribos do povo de Israel são 12 tribos do povo de Israel. Os apóstolos de Jesus são 12 apóstolos. Então este número 12 indica que o alimento que Jesus entrega é para todos, para que não fique ninguém fora desta questão. E é um alimento que passa do número normal de necessidade, ou seja, um alimento que sobra. E a sobra são 12 cestos, ou seja, é alimento para a vida inteira, como que se diz. Mas há um detalhe. Este sinal de Jesus, São João não chama milagre. Jesus não é um milagreiro. Jesus não faz milagres para dar espetáculo. Hoje você liga a televisão em alguns canais de televisão que transmitem, às vezes, programas aí de outras crenças, né? É espetáculo, é show, né? Show de paralítico que anda, cadeira de rodas que sai sozinha, muletas que são jogadas fora. Essa é a ideia do espetáculo, né? Jesus não faz espetáculo. Jesus vai ao encontro do que a pessoa precisa, sem espetáculo. Por isso São João não fala milagres de Jesus, fala sinais de salvação. Sinais significam duas coisas. Primeiro, há um elemento material, visível, que as pessoas veem. Segundo, há um elemento espiritual, que está escondido. Os sacramentos da igreja, eles são sinais da salvação. O batismo, a criança que é levada à pia batismal, recebe o sinal da água, que é o sinal externo de purificação. Porém, nós não vemos o efeito interno, que é o perdão dos pecados, que é a filiação divina. A Eucaristia que nós vamos receber daqui a alguns momentos, na Sagrada Comunhão, o sinal da Eucaristia é o pão. Este pão não difere de nenhum outro tipo de pão. O sinal do pão é o mesmo. Mas a realidade interna do sinal é a presença do Senhor na Eucaristia. O Senhor que é o alimento da nossa vida. E o segundo elemento importante lembrar é que Jesus quis, não precisava, mas quis o pouco que aquelas pessoas tinham. Os apóstolos dizem para ele: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Naturalmente, o que são 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas? Não é nada. Mas Jesus pede que tragam estas realidades pequenas e humildes. E a partir desta realidade humilde, nosso Senhor multiplica, digamos assim, os pães. E todos são alimentados. E ainda sobra do alimento. Isso, queridos irmãos, junto com a mensagem do Evangelho de hoje, que é a abundância de Deus, as coisas tão bonitas que Deus tem para nos dar a cada dia, sempre em abundância, nunca de forma contadinha. Deus dá sempre mais do que nós precisamos. E a segunda coisa é que Ele pede de nós a nossa parte. A nossa parte é sempre pequena. Você, querido irmão, você, querida irmã, saiu de casa hoje para vir à missa. Você enfrentou a chuva, enfrentou digamos assim, o deságio de ter que
um horário, ter que se preparar, ter que sair do descanso do domingo, que é o dia do descanso, para poder se apresentar diante do Senhor na igreja. E você veio, e você está aqui. Essa é a nossa parte. É sempre pequena. É sempre um pequeno sacrifício, um pequeno esforço. O que é isso? Há muita gente que não é capaz de fazer nem isso. Que quer tanto de Deus, não sabe agradecer, não sabe reconhecer as coisas grandes que Deus lhe dá a vida inteira. E não tem às vezes a capacidade de oferecer uma hora e 10 minutos semanal, digamos assim, na Santa Missa. Ah, mas eu rezo em casa. Ah, mas sim, claro que sim, lógico, graças a Deus, ainda bem. É lógico que é bom rezar em casa e a gente ler a palavra de Deus. Tudo isso é muito bom. Mas Nosso Senhor deixou a missa. E a missa Ele deixou para quê? Para nos alimentar, para que nós recebamos o alimento da sua palavra e recebamos o alimento da Eucaristia, da comunhão. E quando nós sairmos da Santa Missa, nós vamos sair retemperados, reforçados na nossa fé, porque escutamos a palavra de Deus, meditamos sobre ela e porque também nos alimentamos da Eucaristia. E tudo isso nós fazemos como igreja, como família de Deus. Devemos rezar em casa? Claro que sim, mas a igreja precisa se encontrar para acolher este alimento que é Jesus. É o que nos lembra o apóstolo São Paulo na segunda leitura. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos e que ama e cuida de todos. Se a fé fosse somente uma questão pessoal e individual, nós deveríamos batizar os nossos filhos em casa. Pegar um pouco de água e jogar na cabeça deles e pronto. Deveríamos pegar o óleo da salada da cozinha e ungir a fronte do nosso filho, da nossa filha, para ela ser crismada e pronto. Não é assim. Jesus deixou a sua igreja para que ela seja como uma grande central de alimentos na nossa vida. Para que nós, de fato, cada vez que nos encontramos para rezar e para celebrar a Sagrada Eucaristia, saiamos daqui fortalecidos na nossa fé. Vamos pedir a Deus na missa de hoje que Ele nos dê sempre essa capacidade de fazer sempre pequenos sacrifícios, segundo o que Deus nos pede, porque Ele tem muito mais para nos dar, muito mais para nos oferecer do que nós sequer possamos imaginar.